Oi pessoal, este é mais um Quem Somos Nós e se você tem prazer em conhecer, esse é o teu programa. Se você quiser acessar todas as conversas dos quase 5 anos e tanto, vá no quemsomosnós.com.br, escolhe a plataforma que você quiser e aí você curte. Ou não, tomara que você curta. Continuando a série sobre filósofos, então a gente começa agora mais um programa Pensadores do Quem Somos Nós, sobre a vida e as ideias do filósofo francês que marcou algumas gerações no século XX, Jean-Paul Sartre. Para nos ajudar a entender o Sartre, o mestre em filosofia pela USP, professor Alexandre Carrasco. Quem é você? Alexandre, né? Alexandre de Oliveira Torres Carrasco, professor de filosofia da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Fiz toda a minha formação na USP, graduação, mestrado, doutorado. E é isso. Isso é o que você faz. Quem é você? É uma questão, né? Não sei direito quem eu sou, mas sou cientista, sou pai da Maria, sou professor, que é uma coisa que eu gosto muito de ser. Sou pedestre, gosto muito de andar a pé. Sou uma pessoa comum, eu acho. Não acho que eu seja muito diferente das outras pessoas, na verdade. Vamos lá, por que você... Me conta um pouco da tua trajetória, como é que você chega a escolher filosofia ou ser professor de filosofia, fazer todo lá mestrado, doutorado e tal para ser professor? Da onde vem essa escolha? Então, essa é uma história curiosa mesmo, porque eu cresci, num certo sentido, eu me formei no sul do Brasil, em Joinville, Santa Catarina. E quando eu cheguei à adolescência, eu tive esses sintomas clássicos da adolescência, o que eu estou fazendo aqui, o que eu quero, o que eu não quero. E aí, por uma espécie de contingência, caiu na minha mão um livro, A Náusea, do Sartre. Isso com 17 anos. Eu li o livro e falei, eu vou fazer exatamente o que esse cara fez. Eu vou estudar exatamente o que esse cara estudou. Curiosamente, muitos anos depois, mas muitos anos mesmo, Celso, eu descobri que existia uma geração de pessoas que tinham feito isso. Exatamente assim, Exato, que tinha lido A Náusea e falado, eu vou estudar filosofia, eu vou estudar, eu vou ser existencialista. Mas a minha questão nem chegava a tanto, era simplesmente estudar ou fazer o percurso daquele autor, no caso do Sartre. Então foi um livro que foi um pouco decisivo na minha trajetória, né, no meu percurso. Daí, a minha família originalmente é do interior de São Paulo, então tinha uma relação com São Paulo. Eu decidi vir estudar aqui em São Paulo, na Universidade de São Paulo, e aí seguir a minha trajetória a partir de então. Então, Antes do livro você queria ser o quê? Eu queria fazer sociologia. Não está tão longe, então. né? Não está tão longe. Esbarra, mas... Assim, eu sou da geração dos anos 80, né? Assim, eu cresço, sou adolescente nos anos 80. Então eu vivi muito a abertura. Então eu tinha um pouco... isso teve um impacto também sobre mim. Em que sentido? A abertura, nós estamos falando abertura política da ditadura. Da ditadura constituinte, etc. e tal. No sentido de que era preciso tomar posição, era preciso fazer alguma coisa, no sentido do engajamento mais geral mesmo, né? Então isso, aquele clima, que é curioso, né? Era realmente um clima muito vivo, né? Entre a segunda metade dos anos 80, né? E que desemboca na Constituinte, 88, 89, né?
aquele clima também me contaminou e apesar da Náusea ser um livro meio solipsista, né, um livro do sujeito pensando sozinho. Não tinha a ver com os outros, né? Exatamente. Apesar disso, houve uma espécie de convergência um pouco misteriosa, mas não tanto, né? Depois você descobre que não é tanto, entre aquele momento específico do Brasil, num certo sentido, voltar a São Paulo para estudar e fazer filosofia. O movimento estudantil estava forte, exato, coisas dessa ordem mesmo. Então isso marcou um pouco a minha trajetória, né? E aí eu vim aqui, levei um susto quando cheguei, né? Porque você sai do interior do país e chega em São Paulo, chega na USP e tal, você toma um susto. Mas passou o susto, eu fiquei, né? E aí segui. Vamos lá, então vamos falar do Sartre, a náusea dele, né, do Isso. próprio, que é o nosso assunto hoje. Isso. E também ele é um cara engajado, né? Depois virou um cara mais engajado, depois politicamente falando, que eu acho que mistura um pouco a tua história de vida com a dele, nesse sentido. Isso, né? nesse aspecto tem uma analogia. Vamos lá, vamos contar um pouquinho a história dele, primeiro de vida e depois a história de vida, que eu digo rapidamente, como você fez com a sua, e aí a gente vai um pouco para a história do pensamento dele, que existiram alguns momentos, né? Vamos lá? O Sartre, ele nasce no começo do século, né? 1910. Passado isso, no século passado. Ele é filho de uma família que é um produto típico da República Francesa, né? Porque os pais são professores, né? Na verdade, o avô é professor, o pai dele era politécnico, mas ele morre muito cedo, né? Ele é órfão de pai desde muito cedo. E aí a mãe dele volta a morar com os pais e ele é criado pelo avô. Pelos avós, né? E ele, em algum momento ele fala, ele e a mãe dele são criados, né? Então ele tem uma espécie de camaradagem com a mãe, porque os dois vivem na casa dos avós como os filhos dos avós, né? Então ele é criado nesse mundo, ou nesse ambiente que é muito efeito da República Francesa. Quer dizer, o professor é a figura-chave da República Francesa, né? Da França pós-Revolução Francesa. O pai dele é professor de letras, o avô é professor de letras, se não me engano, com uma agregação, né, que ele chama, com uma espécie de concurso específico em alemão. Então ele é bilíngue, eles são alsacianos, estão lá na fronteira leste, né, da França. E portanto, ele é criado nesse ambiente, que é um ambiente já muito intelectualizado, né, num certo sentido, né? Porque o professor é o professor da República, né? Ele é um pouco esse profeta do ideal republicano, democrático, do mérito, né? Tem muito isso, né? Do estudo como um meio para obter as coisas, etc. Ele nasce nesse ambiente. Ele é um pouco mimado, paparicado, primeiro porque é órfão, criado pelos avós, e tem aquela coisa da criança da casa, né? Uma espécie de gênio, será um gênio, etc. Então ele tem... Devia ser chato. Isso, ele fala muito disso, né? Então, na esteira disso, ele um pouco segue a tradição da família, né? Ele se inclina para as letras e, num primeiro momento, o projeto sartreano é exclusivamente literário. O Sartre tem um único objetivo, que é ser escritor. No primeiro momento é só isso mesmo. E ele se conta um pouco isso, ele lê o Bergson, e aí é o momento que ele fala, não, vou estudar filosofia também, né? Mas como uma coisa pessoal e não isso, como exato, profissão, né? Exato. Tem uma passagem, quando ele está escrevendo, isso já estou dando um salto, quando ele está escrevendo o Ser e o Nada, início dos anos 40, né? A França está ocupada, Segunda Guerra Mundial. E ele está escrevendo, tudo é manuscrito, imagina, né? Não é esse mundo cibernético, né? Internetico que a gente vive hoje. Está escrevendo
ele escrevia nos bares, porque era o lugar onde tinha aquecimento, né? Tem uma lenda em torno do filósofo dos bares, né? Mas é porque é o lugar onde tinha aquecimento. Tudo é racionado, né? O cara não passar frio, exatamente, ele ficava no exatamente, exatamente. Tudo é racionado, guerra, Paris ocupada, zona ocupada, né? E aí, em algum momento, ele está escrevendo um livro que vai ter 700 páginas, praticamente. E a Simone fala, mas você está perdendo tempo com isso, em vez de fazer literatura, porque o projeto dos dois é um pouco esse, né? Fazer literatura. Por que você está fazendo esse troço de filosofia? Que bobagem! Tem uma carta, uma correspondência que eles falam disso. E é curioso, porque ele começa realmente muito vocacionado para a literatura. O projeto dele é literário e tem um momento que vira filosófico, né? E literário e depois ele abandona a literatura e se coloca como... Muito depois, filósofo, né? como filósofo, né? Mas, assim, a literatura nunca o abandona, né? Nunca o abandona. Ele escreve as palavras ainda, se não me engano, nos anos 50, né? Não, já em 64. É um texto literário, né? É uma autobiografia, mas isso é uma tradição entre eles, né? Uhum. Uma autobiografia literária. É um texto literário. Ele volta a isso, né? Mas no sentido próprio de escrever, ele abandona realmente. Ele não vai fazer mais livros, né? Ele é de ficção, no sentido próprio. Nessa trajetória, tem um autor que é especialmente importante para esse jovem Sartre, que é o Céline, né? Que é uma espécie de novo realismo francês pós-Proust, né? Uma coisa dessa ordem. E ele é muito, no início, ele está muito sobre a órbita do Céline, Viagem ao Fim da Noite, essas coisas. Uma literatura copia, meio... né? Como? Ele copia um pouco. Isso. É uma literatura meio de ralé, né? Uma literatura, digamos, de pessoas que não apareciam mais na literatura, num certo sentido. É um pouco controverso falar isso, mas de todo modo é um pouco isso. E aí, esse jovem Sartre, um pouco petulante, um pouco um menino mimado e tal, ele não era bonito também. Não, né? de maneira nenhuma. Então, E ele tem esse... Ele fala muito disso, né? Que ele tem que se desfazer dessa ideia dele mesmo, desse idealismo dele, dessa idealização dele mesmo, que é um pouco o efeito dos avós, da infância dele. Dos privilégios, todos que ele teve. E, enfim, tem uma biografia muito boa dele, que da enfim, é Sartre. É a grande biografia dele, está traduzida pela MPM, eu não sei, agora me foge o nome da autora. Aniko Rensolau, eu acho, não tenho certeza. Essa biografia do Sartre fala que tem esse momento, o Sartre ele quer ser mil Sócrates, o jovem Sartre, ele quer saber tudo de tudo, ser um pouco... e aí ele tem uma passagem que ele fala disso, acho que é nos Cadernos de uma Guerra Estranha, que ele ia na frente dos colegas de liceu para ver se as pessoas o cumprimentavam. E as pessoas detestavam ele, não cumprimentavam. E ele ia de novo. E ele fala, eu era um idiota, ele fala isso, né? Isso no começo dos anos 40, né? Entre 38 e 40, ele está escrevendo esses cadernos, porque ele está mobilizado, né? Porque tem esse episódio mesmo na vida dele, porque ele é mobilizado para a Segunda Guerra, né? Ele não está no fronte porque ele é meteorologista, não é isso? Meteorologista. Né? Ele não está no fronte porque ele é cego de um olho, né? As pessoas acham que ele é vesgo, na verdade ele é cego mesmo de um olho. Ele não tem então ele não pode, ele está inabilitado para ser um soldado, né? Um soldado de infantaria. Ele fica atrás das linhas, atrás do fronte, soltando balão para ver a direção do vento e para calibrar o canhão, essas coisas, né? E ele fica o dia inteiro sem fazer nada. Ele acorda cedo, solta o balão e faz uma medição. E daí escreve. E o resto do dia ele fica escrevendo esse texto extraordinário que é Os Cadernos de uma Guerra Estranha, né? Que ele jogou fora, inclusive. Isso foi recuperado nos anos 80,
num leilão, reaparece os cadernos. Autêntico? A Biblioteca Nacional os compra e depois de alguns anos aparecem mais 2 cadernos. Mas parece que são 12 ou 15 cadernos e tem 8 ou 9, né? Porque tem as datas e tudo. Né? Ele joga isso fora, ele se desfaz disso. E, no entanto, é um texto histórico porque conta um pouco essa trajetória dele. Putz, eu era idiota, eu tive que aprender a me desfazer de mim mesmo, a me despojar de mim mesmo. Então, o que no final acho que é uma boa trajetória para todo mundo. Exatamente. E que aparece muito forte, Celso, nas palavras, né? Porque as palavras, que é esse texto de 64 isso, ele é um livro contra a infância, é contra o jovem Sartre, né? É um livro que como ele foi criado. Exato, como ele quer se desfazer disso, como ele quer jogar esse jovem Sartre fora, né? Como que conta Ele se reconciliou com ele no final? Acho que não. Eu acho que não. Eu acho que nesse sentido o Sartre é bem cartesiano mesmo, né? Porque o Descartes também tem isso, essa crítica à infância, né? A infância é a idade a própria infância. Isso, a própria infância. A infância é a idade da fetichização, da superstição, é contrária à razão. Nas palavras é um pouco isso, né? Como é que ele era um menino mimado, como que ele era um bobo, como ele acreditava em coisas que não deveria acreditar, etc. E você tem que se desfazer de si próprio, se desfazer dessa história, né? Então tem uma espécie de negação filosófica mesmo, teórica da infância, né? E isso já aparece nos cadernos. Então isso tem... Tô indo longe, tá? Tranquilo. Mas isso tem, assim, o fato dele abrir mão da essência, né? O existencialismo. Será que tem a ver com essa história, assim, dele ter que abrir mão daquele ser que ele era para tentar ser um outro, para dizer, não, a essência é uma coisa que não existe, o que existe é a existência. Será que é uma tentativa de negar? Estou meio, sei lá, viajando. Tem né? isso mesmo. Tem isso. Você sabe, o primeiro texto teórico mesmo do Sartre, que é o texto inaugural mesmo, é um texto curto, muito condensado, né? São poucas páginas, são 60, 70 páginas, bastante condensado, e se chama Transcendência do Ego, é um texto de 37. Nesse texto, ele tem um projeto radical de expulsão do eu da consciência. Né? Não então, mas é eu. dele, no final, será que não era isso? Isso. Mas aí tem uma inflexão, ele volta ao problema do eu não ser e o nada, e depois tem um acerto de contas nas palavras. O que é esse eu? Você fez a questão, né? Para mim, um pouco como gancho para a gente pensar o Sartre. Né? O que é você? Né? Essa é a grande questão que começa no ser e o nada, na psicanálise existencial. O que somos nós mesmos? O que é a nossa ipseidade, né? A palavra técnica. Né? Por isso que a última obra dele é O Idiota da Família, sobre o Flaubert. Porque ele quer dizer quem é o Flaubert. No sentido mais profundo, existencial, do que é possível. Na verdade, o grande mote é o que eu posso dizer do Flaubert, o que eu posso finalmente... Sobre alguém, exato. No sentido mais definitivo. Quem é o Celso? Né? Quem é o Alexandre mesmo? Né? Ele é um sujeito que fez esse percurso. Quer dizer, o Alexandre não é um tipo, o Celso não é um tipo, não é um estereótipo, é o Celso. O que eu posso dizer filosoficamente do Celso? Então, esse é o projeto do Flaubert. Claro, você tem material para isso. Flaubert escreveu dele mesmo, escreveu a ficção dele, etc. e tal. E isso vem da primeira grande revisão teórica do Sartre, que é uma espécie de inflexão do ser e o nada em relação à transcendência do ego. Não existe um eu.
existe um eu que deve ser investigado, que é possível investigar filosoficamente. Existe um eu que é pessoa, né? Que não é o eu kantiano, não é o cogito, não né? tem uma essência, né? Isso, Ele fala, isso. não existe Isso, exatamente. eu exato. essencial. Isso. O eu é aquilo Perfeito. que eu... Não é exatamente o que eu faço, mas é aquilo que acontece. Não é isso? Perfeito. E aí o problema é, como eu investigo esse eu que não é uma essência, né? Que é um eu que é contingente num certo sentido, né? Que é o que acontece, que é esse eu que acontece, e no entanto, que não é puro acaso, puro arbítrio, ele tem um peso. Né? Ele não é essencial, mas ele tem um peso. Ele define um campo de possibilidades. Né? O fato de ser filho, de professor, de... Tem uma parte genética que ele não considerava. Não, absolutamente. Ele é antifisicalista mesmo, né? Mas isso é um erro grave, olhando de hoje. Eu não sei, olhando Celso, de agora, não é? Eu não sei. Porque existem comprovações, né? O quanto a genética... Não que ele não admitia que existiam limites, né? Isso, certo? Não é isso, né? Isso. Mas assim, existem comprovações do quanto a genética nos... A palavra é forte. Nos determina, pelo menos em parte. Tá certo? No caso sartreano... Hoje é muito claro isso. Naquela época não existia ciência suficiente para chegar nisso. Sim. Não é? Mas assim, do ponto de vista dele, isso não conta, realmente, né? É. Mas você veja, a gente não precisa ir tão longe. Para o Lacan também não conta. E o Lacan era médico pensando já nos anos 60 alto. Para o Lacan também não conta esse aparato genético, físico. Mas existe hoje. Hoje é Eu claro isso. Assim, não é? Teoricamente, 30% no mínimo daquilo que a gente é determinado geneticamente. Você pode... Mas... Eu tenho dúvidas epistemológicas a respeito disso, sabe? Mas assim, é um dado novo. Por exemplo, o Sartre não pensava com isso. Nada, zero. Ele não tinha... gente era... Para ele, nós somos aquilo que a gente faz e aquilo que o meio nos faz. Não é isso? Isso. Ponto. Exato. Mais ou menos por aí, né? Isso. Só que esse meio, esse é o ponto. É o que ele chama de existência. Exatamente. E isso é humanamente mediado, né? Quer dizer, ela não é essa existência física pura e simplesmente. Ela tem a gente diria até, ela tem uma mediação simbólica que opera, né? E essa é a região que ele explora. Essa é a região teórica que ele elege como objeto de estudo dele. Como objeto de estudo e como a região chave para a compreensão do homem e da situação, né? O homem sempre em situação, aquela coisa toda. Para ele não existia isso, genética. Mas você veja, eu vou voltar ao exemplo do Lacan. Para o Lacan, que já tinha estudo genético na época do Lacan. Não, já tinha, mas não existia essa clareza que tem hoje do quanto a genética nos influencia. Mas a questão toda é... Porque a gente sabe, qual é esse problema? Qual é o problema da genética? É um problema filosófico bem clássico, né? Porque é das relações da alma com o corpo. Claro. Esse é o problema, né? Desde o Descartes se debate isso. Quer dizer, nós não temos só alma, nós somos só alma ou somos corpo também? Né? A questão, quando você coloca a questão da genética, você quer dizer, o corpo, de alguma maneira, esse aparato todo, ele sobredetermina a alma. Ele diz o que a gente é como alma. E aí quando o corpo mente, vamos dizer, o corpo-cérebro, gera a nossa mente, tá certo? Isso, essa é a relação. Essa é a relação. Essa é a relação. O Sartre
Sim, ele é muito cartesiano mesmo, né, nesse sentido. É como se a mente e o cérebro e um não Não, necessitasse não. do outro. Você O dá que uma... hoje não faz sentido, é isso que eu estou falando. Hoje Não, eu sei é, que... hoje não faz sentido. Esse é o ponto, né? O que o Lacan vai dizer? Você tem uma dinâmica psíquica que independe dessa infraestrutura física, né, orgânica, porque ela opera, ela antecipa esse mecanismo, né? Tem um mecanismo psíquico que antecipa a maturação orgânica, que é a história do estado do espelho. Né? Uhum. O estádio do espelho é uma tentativa de mostrar que existe um tipo de causalidade puramente psíquica que independe da maturação orgânica. Essa é a posição dele. Não, eu sei. Você sabe, né? Na hora que você toma um remédio Tem... para depressão, ele funciona. Isso. Tem alguma coisa que não dá certo nesse raciocínio. É isso que eu estou dizendo. Perfeito. Não, a claro. ciência não estava nesse ponto, sim, né, de sim. falar assim, olha, você de repente está deprimido porque te falta determinadas substâncias muito objetivas, químicas. Tá. Certo? Agora... O que causou a falta dessa substância tem uma parte genética, tem gatilhos que hoje se sabe que aí sim são gatilhos psicológicos. Sim, então, sim. Vamos voltar lá para o Sartre, senão a gente vai ficar louco, mas quando ele desconsidera isso, ou seja, ele empodera as pessoas, vou usar uma palavra chata, que é esse negócio de empoderar, a tal da liberdade, a tal da escolha, isso, tá, a tal da não sei o que lá, perfeito. Ele ignora... Perfeito. Entende do que eu estou falando? Não, isso... Aí, desculpa te Não, anda pau. Aí é nessa chave que é possível entender a diferença dele com o Merleau-Ponty. Aí sim. O Merleau-Ponty não é um fisicalista, evidentemente, e também... Só que o Merleau-Ponty está tentando considerar isso. Uhum. Então, essa ideia... Aí, eu acho que aí você pega num ponto preciso. Claro, tudo... seria tudo uma espécie de iniciativa absoluta, de uma espécie de potência da consciência. Assim, que quase divina. Apesar dele ser ateu, mas é quase divino. Eu posso tudo. Isso. Não é isso? Exato. Porque mal traduzindo é isso. E aí você vai dizer, então, como a gente lida com esse fato, que para nós é um fato corriqueiro, é uma pessoa deprimida, uma pessoa com um ânimo, né, alterado, ânimo baixo. Quer dizer, por que ela não quer ser livre, entre aspas, né? Do ponto de vista dele. Exato. Por quê? Né? Claro, porque o corpo não consegue reagir, o corpo... Quimicamente. Sim. Hoje é químico, claramente químico. Sim, eu não vou tão longe, sabe? Não é só químico, ninguém diz isso também. Certo, mas por exemplo... Que é químico, é químico. Sim, perfeito, mas eu vou te dar um contra-exemplo, só para localizar o problema. Eu acho que ele não contradiz o que você está dizendo. O Descartes, ele tem o cogito, né, da segunda meditação, que é um pouco essa consciência absoluta, né? Você tem uma espécie de dispositivo que é pura alma, né? Ou que é pura liberdade. No caso do Descartes, ele acreditava em Deus, né? Certo, sim. Mas veja, quando ele vai para as paixões da alma, o livro Tratado das Paixões da Alma, ele vai porque começa o que desencadeia o livro é uma correspondência dele com a Catarina da Suécia a respeito da melancolia. Um pouco da tristeza. Uhum. O Descartes perdeu a filha, uma menina de 10 anos para quem ele estava ensinando matemática. É uma história extraordinária, né? Ele traz a menina para morar com ele em Den Haag, se eu não me engano. Ele está na Holanda, depois traz a mãe, ele tem uma filha de uma relação não oficial, então tem toda aquele decoro para trazer, para a pessoa viver com ele e tal, faz todo né? O Descartes é um homem tradicional do século XVII, né? Aí essa menina e a mãe, elas morrem de peste negra. E aí o Descartes fala, aconteceu alguma coisa, porque eu estou triste e meu corpo ficou fraco. Então a alma comunica com o corpo, existe uma relação aí que eu não tinha pensado. E daí começa a correspondência com a Catarina e depois vai vir o Tratado das Paixões da Alma, que é uma tentativa de entender isso. Esse é o problema.
a gente não é só corpo, né? Digamos, né? Um pouco a tua fala. Não somos só corpo, mas somos corpo. Não somos só alma, mas somos alma e corpo também. O caso sartriano é muito... ou é só corpo ou é só alma. Nesse aspecto você tem razão mesmo, né? Então, não tem corpo, tem só alma. Claro, as pessoas vão dizer, não tem corpo, vai aparecer no ser unado, vai aparecer na psicanálise existencial, mas não com essa dimensão. No limite, olhar dele, então... O olhar dele é para a alma só, digamos, entre aspas. Para a mente, para a mente, para a consciência, isso, né? O parapsi, que é o termo técnico do ser unado. O Merleau-Ponty, ele é muito mais sensível a esse problema. Então ele vai estudar a psicologia Gestalt, e tentar entender. O organismo opera aí. A liberdade, ela não vem a despeito do organismo. Então, o conceito de liberdade é o conceito básico do existencialismo. Tá certo? Quer dizer, o básico é, eu existo, não existe uma essência, a minha existência é que me dá a razão. Exato, assim, é isso. Que faz, não é isso? É isso. Esse é o existencialismo que ele não inventou, mas ele era foi o cara que mais... Sim, ele deu uma tradução muito contemporânea para isso, né? Ele evidentemente, sim, filosofia, falar invenção mas ele deu uma tradução muito contemporânea, né? Aí o conceito da liberdade que ele se agarrou mais firme, vamos dizer assim, né? Exatamente. A liberdade de ser quem a gente quer ser, não exatamente, é isso? E essa liberdade, ela tinha uma tal radicalidade, aí sim, esse é o ponto, né, que você pensou muito corretamente. Ela tinha uma tal radicalidade que ela funcionava como um dispositivo ahistórico mesmo. E ahistórico quer dizer acorporal, asocial, no sentido de que não depende de onde eu nasci, não depende de quem eu sou, não depende da minha conformação físico-genética, de qualquer ordem, depende dessa atitude. Essa minha vontade, a palavra não é essa. Não é essa, exato, mas a gente mal traduziria por isso. Tentando passar para a vida real. Assim, isso, exatamente. A minha vontade de ser me faz ser. Exatamente. Não é meio autoajuda. Não é? A Sartre hoje, se você olhar desse jeito, não parece uma autoajuda? Não, como é uma filosofia do sujeito, né? E ela é ainda uma filosofia do sujeito, é uma filosofia em que a potência de produzir, de significar estar centrada no sujeito, ela tem essa aparência mesmo de filosofia de autoajuda, porque a autoajuda quer dizer alguma coisa nessa ordem, né? Você pode. Quer, você pode. Você pode, você consegue, etc. e tal. Ela bebe desvirtua, claro, obviamente. Não, mas assim, ela bebe nessa ideia de que aquilo que você quer ser, você será. Isso, e não é só o Sartre, tem o estoicismo, o epicurismo, a filosofia antiga, ela tem essa ética da boa vida, né? De viver bem, né? Do bem viver, né? Vamos dizer assim, né? Então, o existencialismo sartriano, mas essa filosofia francesa, né? Chamada filosofia francesa do entre-guerras, ela é uma filosofia do sujeito e é uma filosofia que acredita no sujeito, que acredita que o sujeito vá... É capaz de tudo. Exatamente. Tem uma passagem muito bonita do Sartre, e que ele fala, inclusive, do Descartes, está na apresentação dos tempos modernos. Ele fala, quem que é o Descartes? Né? O Descartes é o sujeito que fez a guerra, que teve uma filha, que foi morar na Holanda e que vai ser... Ele tem a famosa história que ele vai ensinar filosofia para a Catarina da Suécia, né? E ele pega uma pneumonia e morre, né? E aí vem um médico holandês da corte da Catarina e diz pro Descartes, não, a gente vai fazer uma sangria em você, né? E o Descartes fala, não acredito nisso. Não vai fazer, não vai desperdiçar o sangue francês. Não tem essa. E ele morre, né? Ele não aceita o tratamento e morre. E o Sartre faz um pouco o elogio disso. Que é o sujeito que até o final ele diz, não, eu tomo atitude. Eu sou sujeito, é um pouco isso, né? O Descartes é esse sujeito
que vive essa vida de sujeito, que vai tomando as ações, vai tomando atitudes, vai escolhendo, vai tomando posição. De acordo com o seu ponto de vista. Exatamente. E o cartesianismo é o que a gente lê do Descartes, né? Um pouco, ele faz essa oposição. O existencialismo, essa filosofia é um pouco essa experiência, traduz essa experiência, né? Tem um pouco a ver com a ocupação da França, com o fato de você tá numa situação tal que escrever, pensar, adquirir uma dimensão de Mas é o de contrário, ação. a França estava ocupada, não provavelmente porque os franceses queriam, tá certo? Certo. Parece ao contrário, Exato. você entende? Isso. Assim, estava acontecendo tudo ao contrário, ou seja, eu não quero ser ocupado pelos nazistas, mas estou sendo. Eu não quero... Isso. E ele afirma o... Você entende o que eu estou falando? Ele afirma, Claro, não, você não, é o que você quer. Então, teoricamente, a França quereria ter sido ocupada, teoricamente as pessoas quereriam ser exploradas, por exemplo, que depois ele ficou marxista, né? Mais forte, marxista, não comunista menos, marxista mais. Tem uma aproximação realmente com o marxismo, comunismo menos, ele era mais crítico, uma coisa mais tática mesmo, exatamente. Né? Mas assim, a pobreza, as injustiças, é como se o cara fosse aquilo porque ele não fez as escolhas que deveria fazer. Não exatamente, Celso, porque aí que está, a descrição sartreana da liberdade é moral. Então é uma liberdade sempre moral, não é uma liberdade do efeito, né? No sentido de que, então eu sou livre, eu vou enfrentar os nazistas. Não, poderia, né? Poderia enfrentar os nazistas, entrar para a resistência, etc. Mas cá entre nós, né? Durante a ocupação, a resistência até 43 era meia dúzia de pessoas. Não era ninguém. O De Gaulle, ele mais enche uma sala em Londres, lá, quando ele né, o Churchill salva ele, tá no norte da África, se eu não me engano, não tenho certeza, mas ele o Churchill meio que salva o De Gaulle, se ele também ficasse por ali, ele seria fuzilado, né? Com o governo do Pétain e o governo de Vichy. Mas, de todo modo, é uma liberdade que é moral. Então, tem um texto sartreano que diz: nunca fomos tão livres quando da ocupação. É paradoxal, é isso que você está chamando a atenção. Porque, no fundo, é uma liberdade... O que você quer dizer com isso, com liberdade moral e não... Porque é uma espécie de valor, é uma espécie de valor moral que você perfaz existencialmente. Não é exatamente... O escravo é escravo porque ele quer ser escravo, porque escolheu ser isso, escravo. Esse é um exemplo clássico. Esse é o exemplo clássico. Exatamente. Esse é o exemplo clássico. Eu estou jogando a bola para você chutar. Esse é o exemplo clássico. Evidentemente que o escravo não quer ser escravo, ou a rigor não é uma escolha. Não é uma escolha, exato, não é uma escolha. Livre, não é uma escolha livre. Exato. Isso aparece um conto análogo, né, no Muro, na coleção de novelas dele e tal, que é o sujeito preso. Então as pessoas estão livres dentro a questão que põe para ele, acho que aparece no existencialismo e humanismo também. As pessoas estão livres na cadeia. Então é isso que você quer dizer? Né? Pergunta isso. Não é exatamente isso. Mas é que a liberdade, ela não é o efeito objetivo, digamos, de eu levantar aqui e atravessar a rua. É a potência que põe isso como possibilidade. Quer dizer, o escravo, ele pode se rebelar. Ele é livre para se rebelar. Exatamente. Ele não é livre. Ele não é livre. Mas ele é livre para se rebelar. O que é esse sentido moral da liberdade? É o sentido, é o mecanismo ou dispositivo por meio do qual, em qualquer circunstância humana, você põe um possível para além daquela circunstância. Uma alternativa. Exatamente. Você é livre para ter uma alternativa. Exatamente. Não necessariamente para fazer o que quer. Fazer. Não exatamente para fazer o que quer, não exatamente para fazer
mas para pôr uma alternativa para uma situação de fato. Para pôr uma possibilidade. Mas aí o entorno nos limita. Mas aí que está. É justamente o entorno que dá a chave do possível. Quer dizer, no caso do escravo, no caso do preso, o que o entorno dele põe a ele? A fuga, a rebelião, o paredão, o enfrentamento, a morte. Esses são os possíveis que a situação dele dá. O fundamento, digamos, moral dessa liberdade é que põe esse possível. Se você vai aderir a isso ou não, é uma outra questão. Você tem liberdade de fazer. Exatamente. Se você não adere, se você gosta de ser escravo, ou se você diz, por exemplo... Se você não quer morrer, por exemplo. Por exemplo, se você diz assim, eu não tenho alternativa, eu vou aceitar o meu senhor, eu vou aceitar essa relação de subordinação, de dominação, seja ela de qual ordem for, não necessariamente do escravo, mas, enfim, na vida, no trabalho. Você está se escravizando, né? Como é que o Sartre chama isso? Má fé. Uhum. Aí isso é a má fé. Aí que aparece o tema, o grande tema do final do Seria um Nada, que é a má fé. O que é a má fé? É o fato de você colocar, digamos, uma espécie de operação. Você se limita, não é isso? Você se limita. É como se você mentisse para você mesmo, mas não é isso. Essa é a maneira, ele diz textualmente isso. Você se iludisse. Você se ilude. Mas se justificando de não estar fazendo em função de uma outra coisa. Exatamente. Você põe a exterioridade, a dominação, o senhor, o patrão, você põe ele como interioridade. Eu não posso vencer isso é mais forte que eu, etc. e tal. Às vezes pode ser verdade. Sim. Às vezes não. Sim. Isso, às vezes pode ser uma realidade. Não sei se a palavra verdade é boa. Às vezes Sim. não. No caso, tem um exemplo também clássico depois, que é do nazismo, né? Das pessoas falarem, não, mas eu não tinha alternativa, eu tinha que exterminar os judeus, né? Exato. Exato. E depois até na prática foi provado que não era verdade. Quem se negava não era morto, né? Os guardas que se negavam a fazer não eram mortos e tal. Então no final a pessoa justificava os seus atos, não é isso? Isso. Estamos falando a mesma coisa, né? Estamos. Só que no caso, assim, do ponto de vista, no detalhe teórico para o Sartre, é importante que quando você dá essa justificativa, você mesmo sabe que ela não é válida. Percebe? Tem gente que não sabe. Não. Sempre sabe. Sempre sabe. Por caso... Lá no fundo... Isso. Não no subconsciente, porque ele não acreditava nisso. Isso, exatamente. Lá no fundo, eu sei que eu estou fazendo uma coisa errada, mas eu invento que não estou. Exatamente. E depois esqueço, mas isso acontece, não? Isso. Com seres humanos, porque ele repete essa mesma ilusão por um tempo, chega uma hora ele esquece. Isso, mas... Que ele estava inventando. Exatamente. Para o Sartre, isso, você pode fazer uma espécie de crítica e puxar o fio disso por meio da consciência. Eu sei que eu estou me enganando, eu sei que eu... Quer dizer, porque no limite, quando você aceita esse arranjo teórico, o que você está dizendo? Que eu escolhi aderir ao meu senhor. Isso é a má fé, não é isso? Isso é a má fé. A má fé é você dizer, eu não escolhi, fingir que não fui eu. Exatamente. Fingir que não fui eu que escolhi. Que ele que me obrigou. Exatamente. A má fé, eu fui obrigado pelo meu superior a matar judeus. Por exemplo, exatamente. Mas, na verdade, hoje já se sabe que muita gente se negou e não foi. Isso. Tudo bem, o cara não foi promovido a capitão e etc., mas não foi morto ou qualquer coisa assim. Então, ele fez por livre e espontânea vontade. Isso, mesmo o caso clássico do Eichmann, e agora quando vieram à tona os diários do Eichmann, sabe que aquela imagem que ele passou de funcionário não é verdadeira. Não era verdadeira. Ele era um sujeito engajado mesmo. Ele era ativo nisso. Ativo, exatamente. Ele era ativo, né? Então... Mas as pessoas
se fingem Isso. para poder se suportar de alguma maneira, ou suportar a sua pequenez, ou seja lá a palavra, não é? Isto é a má fé. Isso é má fé. O quanto a gente se engana para não ter que nos encarar. Exatamente. Mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Claro que não, no detalhe teórico, isso não está assim, não é uma mera mentira a si mesmo, não é um mero fingimento. Ele tem um mecanismo um pouco mais complexo. Mas no limite, é isso. No limite, se eu me volto, né, se eu faço um movimento reflexivo, porque é o que se exige, é daí que vem a psicanálise existencial, que ela vai desmontar isso. Se eu faço esse movimento, o que eu descubro? Que é um fingimento mesmo. Exatamente. Que, na verdade, eu quis aderir ao Senhor. Mas dourei a pílula para mim mesmo e para os outros. Exatamente. E isto é má fé. Isso é má fé. Tem um exemplo... É que má fé, quando se fala má fé, parece um negócio... O cara é um desgraçado. Isso, né? Isso. Hoje virou um pouco isso. É que nós estamos usando um exemplo que o cara é um desgraçado mesmo. Também. Mas assim, tem exemplos mais leves. Isso. Não é isso de má fé. Má fé é quando eu me traio. Isso. É isso? Ou quando eu traio a minha capacidade de me ver, de saber quem eu sou. É isso? Isso. É isso. Eu até pensei num exemplo aqui, Celso, não sei se cabe. Manda. Eu vou chamar aqui quer dizer que é um herói, um campeão da má fé. Por exemplo, o Brás Cubas. Né? No começo lá das Memórias Póstumas, no primeiro terço, ele faz uma corte para uma moça que eu não me lembro agora exatamente o nome, mas que ele diz que nasceu de um espirro, que na verdade era um caso extraconjugal de alguém do conhecimento dele. Ele conta toda a história. Acho que você já vai lembrar do episódio. E aí ele vai visitar essa moça, ele faz uma corte, e a moça está sempre sentada, até que a moça se levanta e ela é coxa. Né? E é uma parte tremendamente violenta e, ao mesmo tempo, totalmente decorada por aquele humor machadiano. Que aí o Brás Cubas fala, se coxa bonita, a questão, se bonita coxa, não, eu não vou casar com uma mulher com um defeito. Né? E aí ele cria essa máscara, não pode ser bonita se tem o defeito. Mas ele acha... se isenta. Ele se isenta, mas ele acha ela bonita até então. Mas por que ela está sempre sentada? Aí ela levanta e ela é coxa, né? E aí tem esse famoso, uma espécie de solilóquio ali do Brás Cubas. Se bonita coxa, se coxa bonita. Na verdade é um negócio ultra violento, com aquela cara engraçada, né? Que o Machado dá para as coisas. Né? Que na verdade é um humor negro, na verdade. Né? Mas de todo modo, o que o Brás Cubas não diz? Eu não vou casar com uma pessoa com deficiência. Isso ele não diz para si. Ele mascara com uma espécie de devaneio meio estético, meio... Né? Isto é a má fé para Sartre. Exatamente. Um auto-engano. Uma espécie de auto-engano. Intencional. Sim. Porque ele não tem a ideia do não intencional. Exatamente. Porque, por exemplo, para a psicanálise eu poderia dizer, eu tenho um tipo de comportamento cuja sede, né, é o inconsciente. E eu repito porque eu não sei de onde vem. Isso. O Sartre não tem a ideia do inconsciente. Não existe isso. Não existe isso para o Sartre. Para ele, o inconsciente é má fé. Se você reivindica, esse é o exemplo que faltava, né, se você reivindica, por exemplo, eu faço isso porque eu tenho um tipo de paranoia, de psicose, neurose, sei lá, que me obriga. É maior que eu. Maior do que eu. Aliás, beyond my control. Isso, exato. Ele vai dizer não. Isso é uma espécie de blá blá blá. Blá blá blá, de má fé. Esse é ele também enfrenta isso, né? Digamos teoricamente, né? Porque ele quer se desvencilhar do problema do inconsciente. Ele realmente não considera, né? Em nenhum momento ele vai considerar o inconsciente. Desde sempre, eles não só, né?
o Sartre, mas mesmo a Simone, por exemplo, no Segundo Sexo, né? O Merleau-Ponty, em menor medida, o Merleau-Ponty ele é mais mediado, né? A relação com a psicanálise é muito mais mediada, mas, de todo modo, eles sempre vão ter uma posição de recusa, até o momento que o Sartre vai escrever o cenário lá para o filme, né? Do John Ford, e aí ele tem um investimento teórico mesmo no que eles chamam de freudismo, né? Que é uma expressão deles. E aí tem ele dá uma repensada. Dá uma repensada. Não que isso tenha um reflexo significativo do ponto de vista teórico na obra sartreana, mas aparece alguma coisa no Flaubert, né? Parece um eco disso, né? Mas a rigor, o Sartre nunca vai abrir um flanco ou vai fazer uma concessão para o inconsciente, porque Não, seria negar tudo que ele exatamente, falou. Claro. Mesmo que ele tenha descoberto, né? ele teve a má fé, mesmo que ele tenha descoberto isso, ele teve a má fé de não admitir, porque ia destruir todo tudo. O percurso. Claro. Mas é engraçado você falar isso, né? Destruir o percurso, porque o Sartre ele tem um percurso, né? De muito de aparente despojamento, né? Então ele 47, 48 ele já considera o Ser e o Nada é uma obra que eu nem considero mais, ficou para trás. Eu quero agora entender a luta de classe. Ele tem sempre uma espécie de ultrapassamento. O passado já foi. O passado já foi, exatamente. Minha melhor coisa será a próxima. Exatamente. Ele um sempre pouco teve pretensioso, não é? Sim. Mas tem um debate interessante por trás disso, que é a crítica à ideia de interioridade, né? Então, como assim? Quando você fala em essência, é um pouco isso, rebate um pouco na ideia de interioridade, né? É uma filosofia que repulsa a essência, o essencialismo de qualquer ordem. As coisas, a transformação a existência. Exatamente. Então, apesar da história, do problema da história, luta de classes, filosofia da história aparecer já lá perto dos anos 50 no pensamento sartreano, desde sempre ele tinha um radicalismo anti-burguês, que está na Náusea, por exemplo, mesmo sendo um livro que é de um personagem falando com ele mesmo, etc. Que é contra esse não vou dizer mal-estar. Esse mal-estar da interioridade, né? Uma coisa é muito o século XIX francês, né? Que na verdade é o Flaubert, o romance da vida privada, né? Do espaço interior, contra o qual o Sartre tenta se rebelar, se livrar a vida toda. Até ele escreveu, o último livro dele é o Flaubert, não é por acaso, porque ele está escrevendo contra ele mesmo, né? Contra essa espécie de, eu não gosto dessa palavra, mas vou usar esse ethos burguês, no qual ele se forma e se constitui, né? Que é esse mundo da interioridade. Maior do que ele. Exatamente. E que ele lutou a vida toda num certo sentido, para tomar distância disso, né? O Flaubert é o exemplo, né? É o idiota da família, é o sujeito inepto para o mundo, é o romance do interior, né? Da pequena traição. Das pequenas coisas. Exatamente, das pequenas coisas. Esse é o mundo burguês da pequena burguesia republicana, né? Na qual ele cresce. Na qual ele cresce e se forma, né? Agora, quando ele passa a olhar o marxismo com mais atenção, ele muda um pouco o olhar sobre as totais liberdades, porque a partir do momento que você... Perfeito. Antes ele ignorava os processos, vamos dizer assim, né? O processo da história. Isso. Né? Então, quando ele começa a achar que existe algo exterior a você, porque até lá era só ele Perfeito. não. Sim, mas eu assim, entendi. É só a pessoa e tal. É só o indivíduo, é só a pessoa. Exatamente. Isso. Daí ele começa a olhar e falar, não, peraí. Ele começou a levar a sério esse assunto, ou seja, ele admite que existem forças maiores do que a nossa vontade, do que a nossa liberdade, não é isso?
Perfeito. Tem dois momentos, Celso, nessa aproximação da história, no caso sartreano. O que corresponde mais ao que você está falando vem lá já meados dos anos 50, né? Com o texto da guerra. Vem depois da guerra, os dois, meados dos anos 50, um texto que é chave, que é a questão de método, que ele está debatendo com o Lucas, né? Mas antes tem um momento que é muito extraordinário, que é o que é a literatura. Que realmente a história aparece para o Sartre com muito peso nesse texto, que é um texto que pessoalmente eu acho um texto muito mal lido, em geral, pela fortuna crítica. E que é um texto muito poderoso, porque é um Sartre que o Sartre era grande leitor, né? E é um sujeito que tinha toda a literatura francesa do XIX na cabeça e queria entender por que do Balzac se chega no Proust. Por que da literatura do sujeito que vai para a cidade, que descobre o mundo, que vê as relações de classe, é o Lucien de Rubempré. Chega no sujeito, naquele diletante do salão, que fica vendo o detalhe da roupa, que também tem classe, ali tem tudo. Né? Proust é Proust, está tudo ali, etc. e tal. Então, ele queria entender esse percurso. E aí ele escreve... E o que é literatura é uma tentativa de reativar... os processos históricos. Exato, que constituíram essa literatura francesa da primeira metade do XIX. Quer dizer, é uma espécie de retorno ao Balzac, o Balzac das ilusões perdidas. Né? O que são as ilusões perdidas? Né? É você chegar à cidade e ver que tudo que você acredita... Não rola. Não rola, exatamente. Então, tem essa constatação profunda que o Sartre faz no que é a literatura, que é possível você atravessar a história pela prosa. Então você converte a sua situação numa espécie de, digamos, de cógito em situação. Você narra aquilo e ao narrar você traz para dentro de si a história. A literatura teria esse condão. Tem a capacidade de captar Exatamente. O Robert Schwartz chega a dizer, fazendo evidentemente um elogio, que o que a literatura é o 18 Brumário da literatura, né? Fazendo referência ao 18 Brumário do Marx. Né? Porque ali você vê como os processos sociais e de classes reaparecem plasmados em literatura. Mas isso é o Balzac, digamos, ao vivo e a cores. Né? O Balzac está fazendo isso. O Stendhal está fazendo isso em alguma medida. O Proust também, mas já é diferente, é mais coxinha. Isso, já é insuficiente para o Sartre. Tem uma lenda que o Sartre não gostava do Proust, né? Não gostava, literariamente. Não é verdade, mas ele queria, de alguma maneira, superar aquilo, sair daquele regime, né? Daquele... o Proust é uma coisa absolutamente deslumbrante, né? Você fala de beleza, né? É uma coisa absolutamente deslumbrante, tem aquele maneirismo e talvez exagerado. É um pouco, mas assim, eu pessoalmente, apesar de estudar Sartre, as pessoas, tem colegas sartreanos que falam, não gosto de Proust, eu gosto muito, mas assim, quando ele lê o Céline, ele pensa muito o Céline como antídoto ao Proust, jovem Sartre, e quando ele escreve o que é literatura, ele está pensando, como eu recupero a história? Essa é a grande questão. Né? É a grande questão. Isso vai mobilizar, digamos, isso é o mote, é o tônus para a criação da revista, que é os Tempos Modernos, que é uma revista político-literária e que é uma espécie de antessala do que vai vir nos anos 60 com questão de método e crítica da razão dialética. Ali aparece o que você chama a atenção. Os processos, os grupos, como que a liberdade se dá imediatamente, né, por mecanismos não imediatos, disso que a gente dizia. Não, eu quero, eu faço. Eu tenho uma espécie de potência nadificante que me permite... Qualquer coisa. O escravo... Aí divina, volta... uma potência divina. Exatamente. Aí volta o problema do escravo, né?
O escravo, como é que o escravo deixa de ser escravo? Se, por exemplo, o processo de escravização ele opera de tal ordem que ele despessoaliza a pessoa, né? E que condição que o cara teria de Exata, descobrir isso? exatamente. De descobrir lá atrás. Exatamente. Essa é a... Quer dizer, a gente... falando da escravidão moderna, né? Cujo... O processo é semelhante, né? Que é de despessoalização radical mesmo. E como é que o sujeito... O Sartre acredita, não, tem um fundo de consciência que é indestrutível, no fundo é um pouco essa a ideia. Quase uma essência. Quase uma essência, mas volta na crítica da razão dialética, não, tem alguma coisa que não é assim, não funciona assim. Né? Mas ele não fecha isso, né, depois? Não. Mas tem um outro dado interessante, porque, e isso é bem curioso, para aquele grupo de intelectuais que se formam no entre guerras e se tornam intelectuais públicos no pós-guerra. Pós-guerra, 50, 60, 70, os caras mandaram, né? Exatamente. Eles estão acreditando que vai ter uma revolução na França. Engraçado falar isso, né? Eles realmente estão acreditando nisso. Eles estão na expectativa de que vai ter uma grande reviravolta social. E não tem. O que é que tem? Tem o de Gaulle. Né? O de Gaulle ele vai ser o norte da França até... 68. E um pouquinho depois ele passa o bastão para o Pompidou, que é dileto discípulo dele. Né? Então eles não... Tem uma... Como é que... Uma decepção. Eles conseguem entender, exatamente. Mas como é que isso está acontecendo? E a luta de classes, e a filosofia da história, e os processos todos, tem uma coisa que não está funcionando. A inflexão sartreana para o marxismo também vem um pouco no bojo, dessa constatação. Que você tem essa hegemonia de centro na França. Né? O de Gaulle é um centro mesmo. Centro-direita. Né? Centro-direita, mas... que se a gente traz a nomenclatura para hoje, o de Gaulle é quase... Supercentro. Não, ele é quase de esquerda, né? O de Gaulle é o cara do pacto social, dos direitos, etc. Ele molda um pouco essa França social-democrata, né? Uhum. Mas eles são antigaullistas estritamente falando, né? Em geral, né? Todos, né? Daquela geração, a exceção é o... que não é do grupo do Sartre, bom, me foge o nome, mas é um colega de turma do Sartre, que ele tem uma posição mais liberal, digamos assim. Né? E o Sartre também, ele foi muito próximo ao Camus, não é isso? E depois brigaram e se distanciaram. Sim. Porque eles estavam próximos do olhar, né? Sim, tem uma diferença, né? O Camus, ele é, eu acho, a minha impressão, né, Celso, o Camus é mais escritor que o Sartre. Não, certeza. Né? A minha também, acho que da torcida do Santos e do Corinthians junto. Né? Então é isso. O Camus é mais escritor que o Sartre. O Camus, ele tem uma verve, uma veia de um moralista clássico, né? Moralista clássico, moralista do século XVIII, e isso para mim não é ruim. Não é ruim, é muito bom, aliás, né? Muito bom. O Sartre tem uma disputa com o Camus, essa disputa, então, talvez tem uma diferença teórica, porque o Camus ele caminha mais para um niilismo, né? Para um tipo de niilismo, no sentido moral, que o Sartre recusa, que tanto o Sartre quanto a Simone, porque a Simone também briga com o Camus. Né? Uhum. Mas tem o problema da Argélia que complica. O Camus argelino, chamado Pied Noir, né? Ele é filho de francês, nascido na Argélia. Uhum. Né? E ele tem uma posição ambígua sobre a Argélia, né? Sobre a descolonização da Argélia. Né? E o Sartre era radicalmente a favor da retirada absoluta, etc. E tal. Então,
a posição do Camus é mais... Eles usam isso para criticá-lo, né? É um flanco que ele tem, ali um pouco... tudo é muito acalorado, né? Você veja que, um pouco por causa disso, quando se acirra a discussão sobre a descolonização da Argélia, principalmente, né? Porque é uma espécie de ponto de honra, né? Tem uma coisa na França, né? O Sartre chega a sofrer um atentado, né? Explode um apartamento dele. Ah, é? Tem uma explosão é uma explosão mesmo, um atentado terrorista. E você tem um tipo de radicalização, porque você tem os terroristas de extrema direita, que é tem uma sigla agora que me escapa, Exército Armado, etc., do qual, por exemplo, são os paraquedistas, do qual deriva o Le Pen hoje. O Le Pen pai, a filha não, mas o Le Pen pai estava vinculado a essa gente. E quem realmente faz barragem a essa gente é o De Gaulle, com o prestígio militar dele, porque tem uma disputa militar também, né? Tem militares que não querem sair da Argélia, etc. E o Sartre, ele é radicalmente a favor da descolonização. E é mal resolvido até hoje ali na França, né? Você vê o Benzema, né? Tá certo? Isso. Vários jogadores da seleção francesa que tem uma questão aí né, entre a Argélia e a França e tal. Até hoje, faz tempo já, né? Não tanto, mas... Não, isso é um trauma... Até hoje. É um trauma vivo, né? Uma ferida meio viva, tem... assassinato de pessoas, argelinos, tem em Paris, né? Agora, o que você acha que aconteceu que ele foi quase hegemônico, nessa época, assim, ou o existencialismo foi, e hoje tem uma importância... bem menor. Muito menor. Bem menor, Esse é uma... Quem cresceu, como eu, né, na década de 60, 70... e até agora ainda estou vivo, né? Mas assim, quem se formou nessa década, não tem como se escapar do Sartre, do existencialismo e de todo o pessoal que está em volta. Hoje parece que ele não tem muita importância, ou o pensamento dele não tem muita importância. O que você acha que aconteceu, por quê, onde nós estamos, onde ele foi superado, ou não foi, ou ele está esquecido? Qual que é a tua opinião? Perfeito. Não, o diagnóstico está absolutamente correto, Celso. Da onde viria essa hegemonia é difícil. É difícil dar um único motivo, apontar uma única razão, né? E é curioso que isso começa... O Sartre lança A Náusea em 1938, né? É um livro que tem alguma repercussão positiva, mas não é nada... Mas ok, né? Ok, exato. Ele não era... Não. O que acontece? Em 43, durante a ocupação, ele lança o Ser e o Nada. E o Ser e o Nada é um livro que se torna extraordinariamente popular. E, veja, é um livro que se chama O Ser e o Nada. É um livro de 700 páginas sobre um tema clássico da filosofia que remonta aos pré-socráticos. O problema do ser e do nada, que é rigorosamente isso. Aí chamam o Sartre para tal da conferência em 46, que vai se tornar um pequeno livrinho, que é um artigo, que na verdade a conferência do existencialismo é o humanismo. Ele tem a revista já, se eu não me engano, já foi lançado o primeiro número dos Tempos Modernos, e ele não consegue entrar no auditório. Tem uma multidão para ouvi-lo e ele não entende. E aí ele dá a conferência e o editor propõe que se lance o Ser e o Nada junto com a conferência, uma espécie de encarte. Tem um resumo, tem um livrão e um resumo junto. E isso também faz o livro vender horrores. A partir daí, todo mundo se torna sartriano. O que exatamente acontece Bom, tem a revista, ele escreve os romances... Mas a questão é o que acontece depois que todo mundo deixa de ser também. O que acontece depois, aí tem um marco, me parece. Tem um marco.
que é 68. Até o início dos anos 60, Bom, Merleau-Ponty morre em 61, né? Morre muito prematuramente. Mas eles estão escrevendo. Sartre tem uma notoriedade significativa, uma posição dominante no campo mesmo, né? 61, mas começam a aparecer os concorrentes, né? Que é essa filosofia francesa pós-68, que na verdade começa nos anos 60, né? Que é Foucault, Deleuze, Derrida, o próprio Lacan, que corre numa faixa paralela, né? A emergência mais pública da antropologia estrutural, que é contemporânea do Sartre, na verdade, o Sartre escreve, o Lévi-Strauss escreve nos tempos modernos, eles têm debates, etc. Mas a partir dos anos 60, tudo é estruturalismo, tudo é estrutura, etc. e tal. 68 é um marco, me parece. O que acontece exatamente, eu não sei, mas tem uma mudança, por exemplo, tem uma mudança na representação política. A partir de 68, a geração nova não adere mais aos partidos políticos. Tem uma desorganização, se você quiser, da representação política. E mais de 68 é um pouco o termômetro disso, ou sintoma, enfim. A partir daí, o Sartre entra em declínio. Em declínio evidente. Tanto é que, final dos anos 70, início dos anos 80, o Sartre ele é absolutamente esquecido, né? Ele é Não, ele era um personagem aí mais da liberdade, era mais de costumes dele com a mulher, né? Isso, que não era mulher. Mas eu digo assim, mas do ponto de vista como filósofo, ele deixou de. Ele era mais personalidade do que filósofo. Isso. Enquanto está vivo, evidente, ele é mais personalidade. Mas assim, final dos anos 70, início dos anos 80, do ponto de vista teórico, filosófico, do ponto de vista da formulação, né? De formulador de problemas, de questões, desaparece. Na França, você tem uma nova, não é uma nova onda naturalmente, mas uma redescoberta, a palavra também não é boa, mas você tem um reencontro com Sartre final dos anos 80. Esse reencontro é muito localizado na universidade ainda. Mas começa a se produzir muita nova bibliografia sobre o Sartre e sobre o Ser e o Nada. E o que é o Sartre hoje? Porque ele ficou datado, né? Datado nesse sentido. Né? Mas assim, o que ele é hoje? O que ele pode nos trazer hoje? Eu sei lá qual é a palavra, mas assim, a lente dele sobre o mundo... O que ele pode nos trazer Então, agora? Celso, eu acho que você usa uma expressão que é muito boa para fazer essa descrição que eu pretendo fazer agora. O que fica datado no Sartre? A filosofia do sujeito. O que declina? A ideia de sujeito. É isso que declina. As pessoas, teoricamente, não se pensa mais em termos de sujeito, uma filosofia do sujeito. O sujeito passa a ser uma maldição, né? Se você é sujeito, você é uma pessoa amaldiçoada, não pode ser sujeito, né? Nesse sentido, o que reaparece no Sartre são os primeiros textos. Essa reapropriação do Sartre acontece por meio dos primeiros textos dele. Por exemplo, a transcendência do ego, os textos fenomenológicos, o esboço de uma teoria das emoções, o imaginário, a imaginação. Porque nesses textos você tem uma versão mais titubeante do que é o sujeito, né? Uma versão mais enigmática mesmo, né? O Ser e o Nada é o sujeito ali, é o para si, né? É como você diz, essa potência do sujeito, etc. e tal.
as causas... Está em desuso isso. Né? Isso caiu em desuso. Quando você fala, né, aqui nessa nossa conversa, mas Alexandre, e a genética, e você está um pouco dizendo isso para mim. Claro. Mas não tem mais ele sujeito. Ficou velho. Ele ficou velho. Isso. Esse raciocínio ficou velho. Exatamente. Não segura. Exatamente. Pô, não tem, porque se eu tô assim, se eu tô assado, eu uso esse tipo de apoio ou aquele outro, etc. E a questão, digamos, né, como se diz na universidade, a questão do sujeito, ela declinou muito, né? Se você pensa muito, e aí, por isso que você fala muito em termos de estrutura, digamos, de relações, de correlação, de compartilhamento, não sei. Mas não mais o sujeito. Coisa individual, Exato, essa coisa autoajuda, assim, que eu chamei de autoajuda. Isso. Eu posso, eu Exatamente. vou, eu faço. Isso declinou. Esse poder. Exatamente. A gente não tem mesmo. A constatação é que não. Parece né? que não. A constatação é que não. Parece que não, Parece que não. É. Mas, de todo modo, o que sobra da filosofia sartriana tem uma coisa que é um diagnóstico parecido com o seu, mas cujo pressuposto é outro, que é do Adorno, sobre o declínio do sujeito. Por que não tem mais sujeito? Porque a sociedade administrada não precisa mais do sujeito. Ela opera por expedientes anônimos em que a gente é mera fantasmagoria mesmo, né? No entanto, a ideia de sujeito ela funciona como uma espécie de resistência a esse tipo de sociedade. Nesse caso, o Sartre ele tem valor. Tem serventia, até. Vou usar uma palavra que é forte, né? A filosofia serve para... Tem valor, tem. Porque ele é ele é não muito... deixa dissolver na estrutura. Exatamente. Ele resiste. Você não é só um pedaço de uma estrutura. Exatamente, você resiste. O que também não é verdade. A gente não é mesmo só um pedaço de uma estrutura. Exatamente. E você veja, mesmo Foucault, né, que é um pouco isso. A gente falando do declínio do sujeito, você pega as descrições do Foucault, e tanto a loucura, a sexualidade, vigiar e punir e tal. Tudo é para mostrar que você está enredado, né, numa malha. É o oposto, né? Você Exatamente. não tem poder nenhum Exatamente. de decisão. Aqui você é tudo, aqui você é nada. Mas no tá final, certo? o Foucault volta. Quando ele volta para o cuidado de si, tem uma inflexão kantiana, ele está pensando um pouco nisso. É preciso que haja sujeito, em alguma medida. Algo como, né? Algo como isso, né? Então, a filosofia do sartriano, ela resiste um pouco. Depois da morte do Sartre, os Cadernos de uma Guerra Estranha foram publicados postumamente, mas tem um outro texto póstumo que eu gosto muito, que é A Rainha Albemarle ou O Último Turista. E ali você tem esse deleite do sujeito, sabe? Que é muito bonito mesmo de ler. E é o puro deleite de si. Porque é o Sartre de férias em Veneza, se eu não me engano. O que você está dizendo nós passamos um momento de se dissolver na estrutura e que você acha, vê se é isso, ou você sente, ou seja, qual é a palavra, de que talvez a gente tenha um movimento pendular também, isso. de uma volta da potência do sujeito, é isso? Isso. Não necessariamente do mesmo jeito, obviamente. Exato. Que nunca é. Exato. Não é? Exato. Você acha que neste sentido o Sartre é uma boa pedra para as pessoas pisarem e conseguirem fazer? Porque ele é realmente... Ele é prepotente para caramba, se olhar desse ponto de vista. Não, exatamente, né? Porque a filosofia sartriana é uma filosofia radical do sujeito. Do poder. E da potência, né? Do poder de cada um. Exatamente. Então, tem uma passagem no Serenada, por exemplo, que traduz um pouco isso, em que ele diz que quer dizer, a potência do para si ela é radical e ela não faz nenhum tipo de concessão para o em si, quer dizer, para o corpo, para a circunstância, etc. Tô mal traduzindo, né? Não, claro. Assim, e aí ele fala, se você está com sono, você está estudando, você está com sono,
você não vai dormir porque está com sono. Você vai dormir porque você decide que o sono é mais importante que estudar. Quer dizer, no limite, você vai até você cair duro. Tá entendendo? Como se você pudesse ordenar ao seu corpo não sentir sono. Quer dizer, você resiste ao corpo até o momento que caiu o açúcar, acabou a sinapse. E o corpo falha completamente. Vence você. Exatamente. Quer dizer, é um negócio, é aí que você fala, de uma prepotência, né? Claro. Quer dizer, mas é um pouco... As pessoas, eu não sei, durante a ocupação, acho que isso fez muito bem para as pessoas, né? Ouvir isso. Exatamente. É uma autoajuda mais sofisticada. Bem mais, né? Bom, vamos encerrar. Então, a gente falou bastante sobre isso, mas eu acho que agora, para encerrar, é importante. Para o Sartre, quem somos nós? Somos em situação, né? Pessoas em situação. Nós somos aquilo que nós nos constituímos na contingência, né? Nesse lugar, nesse momento, e a partir desse debate com as coisas, com os outros, né? Portanto, tem uma tentativa de pensar, tem uma tentativa muito consequente de pensar singularidade, né? E aí, essa é a ideia da filosofia do sujeito dele, né? Quem nós somos? Nós somos cada um no seu lugar, pensando, vivendo, existindo, escolhendo a si mesmo, ao outro, as coisas, as situações, etc. E para você? Quem somos nós? Difícil responder, né? Eu fico tentado a responder com o homem, o ator que sobe ao palco com uma única fala, gagueja, erra e vai embora, né? Com Macbeth é mais bonito, né? Mas se é o que você pensa... Mas eu acho que a gente é uma tentativa de alguma coisa. Nós todos somos uma tentativa de alguma coisa. Se vai dar certo, ninguém sabe, né? Boa.